Boa noite a todos, desculpem o atraso. 3 de dezembro de 2020, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso mais um lindo encontro sobre as graças de Deus e sobre a intercessão de Maria, nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Antes de começar com os avisos e com os agradecimentos, mais uma vez desculpem pelo atraso, e quero pedir que vocês, atendendo a nossa sugestão do Dé na última terça-feira, se você não tiver preparado ou tiver se esquecido e tiver em sua casa uma vela, providencie a vela, já deixa acesa assim que a gente começar a nossa oração, com os devidos cuidados para evitarem acidentes, queimaduras em casas, nas suas casas, com as crianças, longe do álcool, com os cuidados, tá bem, pessoal? Agradecimento inicial, então, ao Brenner, que executa esse nosso projeto, que foi idealizado com muito carinho pela Suelen e pela Camila. Agradecimento à Ianda, minha anjinha, e ao meu pai, Dé, meu anjão, que nos ajuda muito aqui. Um beijo, Dé. Agradecimento a cada um de vocês que nos fortalece aqui com a sua presença virtual. Juntos somos mais fortes, a nossa oração se torna mais forte e com certeza chega mais intensa a Deus, porque como São Tomás de Aquino diz, pela oração de muitos, às vezes se alcança o que pela oração de um não se obtém. E agradecimento mais que especial a Deus e a Nossa Senhora, que são sempre fontes inesgotáveis de amor, carinho e cuidado com todos nós. Vocês podem deixar as câmeras ligadas ou desligadas. Estou vendo gente arrumando a vela, isso mesmo. Só tomem cuidado com o álcool aí, viu, pessoal? Na hora de acender a vela, para não acender perto de álcool, por favor. Vocês podem deixar as câmeras ligadas ou desligadas. Deixa eu ver quem são os meus modelos de hoje. Felipe, meu charazinho. Gabriel também. Boa noite para vocês dois. Tia Lilian, tio Helder. Boa noite, benção. Pierre, meu boa noite, meu muito obrigado. Dona Kátia, boa noite. Tia Bioca, benção, boa noite. Regina, Arthur. Um beijo, Arthurzinho, para você. Deus te abençoa. Tia Carolina, benção. Valdelice, boa noite. Madrinha, boa noite. Esses são os que estão aparecendo, cada hora fica trocando aqui. Peço para que vocês tenham cuidado de deixar os microfones desativados. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, é só ativar e pedir a palavra. Aqui o grupo é de todos nós. Vamos, então, passar para as nossas intenções, Brenner. O projeto de favor, a noite de hoje promete um tanto, temos 2 convidados super especiais para falar para a gente. Uma pena quem não veio, viu? Então, as nossas intenções de hoje, vamos rezar, então, pelo aniversário de Haldner, de Luciene Cristina, hoje é dia do delegado, vamos rezar, então, pelo Ivan José Lopes, pelo André José Lopes, vamos rezar também pela recuperação da cirurgia de Daniele Vidal, vamos rezar pela recuperação do câncer de Eliana Alves, Célio, Isabel, vamos rezar também pela união de Samira e Arthur, vamos rezar pela remissão do câncer na coluna cervical de Vilma Maria da Silva, câncer na garganta de José Teixeira, câncer no intestino de Cátia Duarte, Cláudia Regina, Erotides dos Reis, Hélida, câncer linfático de Lucas Bernardes, câncer de mama de Andréia, Jovina Pio, Luciane Gomes, Fabiana Celeste, Maísa Eurípides, câncer de ovário de Bruna de Lima, câncer de pulmão de Virgínia Soares, Rogério Gonçalves, Sara, Maria do Carmo Soares, câncer na cabeça de Maria Consolação da Silva, Ana Paula, câncer no esôfago de Gilmar Farnese, câncer na faringe de Roberta Araújo, câncer no estômago de José Oliveira, câncer no fígado de Vitor José de Oliveira, pelo Covid-19 de Joãozinho, por todos que padecem nos hospitais, nos CTIs, pelo Covid, pelos que estão se recuperando e também pelos familiares que sofrem muito diante dessa doença. A dependência química de Carla Vieira. Brenner, volta um pouquinho, por favor. Dependência química de Carla Vieira, Silas, Alexandre Gomes, Cristiano de Moura, depressão de Wanda Fernandes, glioblastoma multiforme de Antônio Carlos Moreira, hemodiálise de Edson Vidal, Natália Aparecida Gonçalves, leucemia Beatriz Greco, linfoma Hodgkin, Felipe Vidal, Simone Leite, linfoma não Hodgkin, Júlia,
Neurite Óptica, Nicole e Regina, pela família de doutora Abel e Marlene, Maria e Ronaldo, Edson e Neuza, Donizete e Nilma, Lenir e Mauro, Rogério, Fátima, Isabel, Kátia, Everton e Paloma, Tatiane Gonçalves, Roberta Gomes Pereira, Jaqueline Aparecida da Silveira. Se alguém quiser colocar no chat enquanto isso, a gente lê depois no final, dá tempo. Pela saúde de Samira, Lavínia Vidal, Márcia, Luísa Guadalupe, Marli Alves, Marlene Alves, Tia Elione, Walter Sobrinho, Cineida Silva, Terezinha Fonseca, Mirim, Onderlice Braga, Ana Isis, Marcelene Rodrigues, Maria Flor, Regina Chagas, Cássia, Dona Maria, Seu Menego, Ellen Cristina, Elza Diniz, Maria da Conceição Serapião, Lelis Otaviano, Iracema Gonçalves, Hamilton Santiago, Maria Ribeiro, Rosa Lopes, Bruna Freire, Daniel Otávio, Gabriel Luiz, Sivan José Lopes, Pierre Antônio, por uma gestação, por um matrimônio em restauração, pela restauração do matrimônio de Renata e seu filho, saúde de seu filho, recuperação do rim de Marcelo Lucas Cavalcante, síndrome do pânico de Mercedes Oliveira, suspeita de câncer de Paulo Coelho, Carlos Alberto Diniz, transtorno de ansiedade de Cibele Eugênia, tumor na mama de Maria José da Silva, vício no álcool da Vidal Lacerda, Bruno Henrique, Ney e Gilson, vício em cigarro de Jarbas Lafayette, Gilson, Vicente de Andrade, por todos os profissionais de eventos, saúde mental de todos, pelas pessoas desempregadas ou com problemas no seu trabalho, pelas famílias que vivem o drama da dependência química, por todos os sacerdotes, especialmente nosso padre Almerindo, padre Cássio, Monsenhor Eustáquio, pelos seminaristas, pelo Pedro, por todas as pessoas em tratamento de câncer, pelas pessoas que necessitam de oração, pelas pessoas que não rezam, pelas pessoas que não têm quem rezem por elas, pelas pessoas que rezam por nós, são muitas as pessoas que rezam por nós, graças a Deus, pelos nossos pedidos no chat, temos aí pedidos no chat, deixa eu ver, pela família Arantes e família Silva, em agradecimento pela viagem de Isabel e família, pelo Marcelo Arantes, e por todas as nossas intenções. Vou pedir minha mãe que ative o microfone dela com meu pai, e cante que a gente veio buscar uma bênção, enquanto isso nós vamos apresentar para Deus essa bênção que a gente veio buscar nessa noite de hoje, ou até mesmo o nosso agradecimento. Boa noite a todos. Eu vim buscar uma bênção, a bênção Jesus tem para dar. Eu vim buscar uma bênção, eu sei que Ele vai me dar. Coloque suas mãos para o alto, então seu raio de luz, cante com muita alegria, o dono da bênção Jesus. Cante com muita alegria, o dono da bênção Jesus. Madrinha Benção, boa noite. A senhora vai cantar para a gente hoje? Sim, Felipe, eu posso cantar. Por favor, a gente obrigado. Canta, sim. Vamos lá. O Brenner vai colocar, Felipe? Brenner, projeta para a gente, por favor. Só um minutinho, madrinha. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós.
E peço à Virgem Maria, anjos santos, e a vós, irmãos, eu peço que roguei a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Obrigado, madrinha. Boa noite para a senhora. Benner, peço então para que você projete aí na tela o Evangelho para que eu possa ler. E aí eu vou convidar o Pierre hoje para refletir o Evangelho e trazer as palavras do Espírito Santo e nos informar delas. E depois o Devem e traz mais palavras também. Antes disso, peço para que minha mãe e meu pai rezem então a oração do Vinde Espírito Santo para a nossa noite ficar ainda mais abençoada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Se você já tiver com a sua vela aí, já deixa acesa, por favor. Vamos então para a parte mais bonita dessa nossa noite de hoje, que promete, tenho certeza disso. O Evangelho de hoje, então, segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 24 a 27. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A palavra do Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pierre, meu muito boa noite, e o nosso muito obrigado mais uma vez pela sua presença, que a gente já tem tentado há um tempinho aí, mas como nós sempre dizemos, é tudo no tempo de Deus. É um prazer muito grande ter você de novo conosco. Boa noite, obrigado. Boa noite, Felipe. Tá ouvindo direitinho? Então tá bom. Mas eu pensei que você ia falar um pouco também, Felipe. É tão bom te ouvir falando sobre o Evangelho. Ô Pierre, nas quintas-feiras agora, eu estou trazendo cada convidado especial que eu não estou tendo nem palavras, viu? Mas eu fico muito feliz com o seu elogio, muito obrigado. Mas é porque realmente, assim, eu estou contando mais com esses convidados nas quintas-feiras, mas quem sabe no finalzinho sobra alguma coisa aí. Acho difícil, depois dessas duas feiras aí. Claro que sim, né? Então, Felipe, que lindo, né, desse Evangelho de hoje. Primeiramente, muito boa noite a todos que estão participando. Um abraço no coração de cada um.
né, especial para o doutor Abel, que está aí, para a Marlene. Muito feliz ver você bem assim, doutor Abel. Que bom, viu? Deus ouve as orações, né? E Deus sempre ouve aqueles, né, que estão realmente caminhando na sua palavra. Muita alegria minha. Então, gente, esse evangelho de hoje é muito bonito, né? É um evangelho maravilhoso. É um evangelho que faz toda a diferença na nossa vida. Porque não simplesmente pelo fato de Jesus estar falando, de Jesus estar nos ensinando, mas da forma, né, com que a gente percebe as coisas. Eu ouvi recentemente um palestrante falar, né, que a arte não está em contar histórias, né, mas a arte está em saber ouvir as histórias. Na Bíblia a gente pode colocar também que é assim. Não é apenas a gente ler, mas a gente compreender, a gente ouvir mesmo a palavra de Deus, nós sabermos, né, que essa palavra ela tem poder. Essa palavra é uma palavra que realmente faz com que faz em nós tudo aquilo que Deus quer. Tudo aquilo que Deus precisa para fazer na nossa vida. E olha como que Jesus, ele sabe dizer as palavras direitinho, elas se encaixam bem, né? Jesus, o maior sábio de todos os tempos. Ele diz assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nem todo aquele que diz, mas todo aquele que faz. Então, apenas dizer não é suficiente. Apenas dizer não é necessário. É preciso nós agirmos. Não adianta nada eu dizer uma coisa e fazer outra coisa diferente. Isso aí não vai dizer que eu sou uma pessoa verdadeira, muito pelo contrário. Vai nos dizer que eu sou uma pessoa falsa, onde para uns eu falo uma coisa e por trás eu sou uma outra pessoa completamente diferente. Não, isso não. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e nós temos que colocá-la em prática, mas eu preciso primeiramente compreender a palavra de Deus. Talvez a gente ouve, talvez a gente vai numa celebração, vai numa missa, vai numa pregação, a gente sai sem nem saber qual foi o evangelho, né? Às vezes nem quem foi o evangelista, quem foi o autor da leitura que nós ouvimos, porque entrou no ouvido e saiu no outro. Eu estava ali de corpo presente, mas o meu espírito, a minha alma, o meu querer, ele estava em outro lugar. Talvez pelos problemas do dia a dia que a gente sempre vai vivendo. Mas, vou desativar aqui. Mas é preciso que nós estejamos sempre presente na palavra de Deus, completamente presente. Não apenas ali, mas de corpo e alma, nos dedicar mesmo à palavra de Deus. Porque se eu ouvir, mas se aquela palavra ela não penetrou o meu coração, ela não vai surtir efeito nenhum. Jesus diz lá em Isaías que assim como a chuva que cai na terra, a água ela não volta para o céu se não tiver feito aquilo que ela veio fazer, que era regar a terra, que era dar força à terra. Assim também a palavra de Deus conosco. Mas como que está o nosso coração para receber essa palavra? Como que está o nosso coração para compreender essa palavra, para ouvir essa palavra e ainda mais ter a coragem, ter a ousadia de colocar essa palavra em prática? Porque é muito difícil nós colocarmos a palavra de Deus em prática. É muito difícil nós pegarmos tudo isso que a Bíblia nos diz, colocar isso em prática na minha vida. É muito difícil para mim. Porque as turbulências do dia, os locais onde nós entramos, aquilo que nós vivemos durante o dia, a gente às vezes não consegue colocar tudo em prática. Mas esse não é totalmente o nosso maior problema. O problema é nós entrarmos numa reunião como essa, que nós estamos meditando o evangelho de hoje, tão bonito. Eu fui à missa hoje,
ouvi o padre falando, ouvi a homilia do padre, maravilhosa, mas eu tenho que colocar a minha palavra em prática. Eu tenho que colocar isso aqui em prática. Porque hoje Deus está me falando isso. Mas o que ele me falou ontem, será que eu coloquei em prática? O que ele me falou anteontem, será que eu coloquei realmente em prática? Ou será que naquele momento de oração pessoal que eu estava, se naquele momento onde eu estava lendo a Sagrada Escritura, aquilo me tocou profundamente, mas depois eu não tive a coragem de colocar aquela palavra em prática? Porque o momento em que eu estava em oração, eu estava plenamente na presença de Deus. Mas e depois, no resto do dia? É aí que nós temos que colocar essa palavra em prática. É aí que nós temos que pegar essa palavra e colocar ela em ação. E continua a dizer, este evangelho, ele pulou 2 versículos, eu não vou entrar neles agora, para a gente não fugir um pouco do assunto, mas ele continua lá no versículo 24, pois quem ouve essas palavras é semelhante a um homem prudente. Como que nós estamos sendo? Uma pessoa prudente ou uma pessoa imprudente? O resto do evangelho, muito bonito, nós sabemos, e ele vai nos dizer que nas 2 situações, tanto o homem prudente como o homem imprudente, ele diz assim, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Se você for ler, o homem imprudente vai falar a mesma coisa lá no versículo 27. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. As mesmas palavras que foram ditas ao homem prudente foram ditas ao homem imprudente. E o que isso significa para nós? Significa que se eu ouço a palavra de Deus e coloco em prática, e se eu não ouço a palavra de Deus, aliás, se eu ouço a palavra de Deus e não coloco em prática, de toda forma virão as tribulações. Nós, por ouvirmos a palavra de Deus, nós não estamos livres nem isentos de viver nenhuma tribulação. Nós não estamos sobre total proteção de Deus, na qual nada vai nos acontecer. Muita coisa vai nos acontecer. Nós temos a nossa realidade física, nós temos a nossa realidade espiritual, nós temos a nossa realidade do mundo a qual nós vivemos, e tudo isso coloca na nossa vida riscos, perigos, tudo isso coloca na nossa vida acidentes, coisas que vieram para nós sem que a gente nem imaginasse, e isso pode colocar como uma doença na qual quantos aqui não estão vivendo, doença física, doença mental, algum descontrole financeiro, algo que aconteceu que não estava no seu controle. Tudo isso é a chuva, são as enchentes, são os ventos, tudo isso bate em nós. Mas se a nossa vida não estiver alicerçada na palavra de Deus, se nós não estivermos vivendo e colocando aquilo em prática na nossa vida, o que vai acontecer conosco é o que aconteceu com o homem imprudente. A casa dele caiu. A do homem prudente, a casa não caiu. Porque nós sabemos que ela só não caiu porque estava alicerçada em Deus. Como que está a nossa casa? Onde nós verdadeiramente estamos colocando a nossa esperança. Quantas orações, Felipe, eu ouvi você lendo no início, eu acho muito bonito você ler todas as orações, falar o nome de todas as pessoas, porque todas são lembradas por vocês. Mas o mais importante disso é que todas essas pessoas também estão no coração de Deus. E Deus quer curá-las. Nós temos que compreender essa cura que Deus quer para a vida de cada um de nós como uma cura verdadeira, uma cura para Deus. Quantas vezes nós pedimos a Deus uma cura, aí Deus às vezes vai e pergunta para nós, para que eu vou te curar?
Você está aí doente, você antes de estar doente, você era de uma forma, agora que você está doente, você está de outra. Para que eu vou te curar? Muitas vezes Deus pergunta isso para nós. E nós temos que estar atentos nas nossas respostas. Porque viver em uma vida que não era uma vida pautada na palavra de Deus, mas depois nós nos convertermos, essa é a alegria de Deus. Mas a gente clamar por uma cura, e Deus nos dá essa cura, e depois a gente viver da mesma forma. Deus não quer isso. Deus não quer isso para nós. Lembremos de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ela amou tanto o marido e seus filhos, que só rezava pela conversão do marido. Mesmo sabendo que ele era desonesto, que ele era assassino, que ele era adúltero, ela rezava pela conversão dele. E o marido dela se converteu. E no mesmo dia que ele se converteu, ele foi morto. Ele foi se confessar, ele se converteu e ele foi morto. Ele se salvou. E depois da morte dele, o irmão dele queria levar os 2 filhos dele para uma vida de crime, como era do seu marido. Então Santa Rita os entregou para Deus e disse para Deus: Senhor, eu prefiro meus filhos mortos do que se forem para eles viverem no pecado. E o que aconteceu? Caiu uma doença sobre os 2 filhos dela e os filhos morreram. Mas para Santa Rita, que sabia que a morte não é o fim, ela sabia que os filhos dela estavam sendo entregues nas mãos de Deus. A nossa vida sempre ela vai ter um fim. Nós não sabemos quando. Talvez tenha uma pessoa muito doente nos assistindo e às vezes se perguntando, né? Que vai morrer primeiro. Nada disso. Ninguém sabe quem vai morrer primeiro. Ninguém sabe por que Deus está permitindo que nós passemos por essa situação. Mas o importante é essa trajetória da nossa doença, a nossa cura e até a nossa salvação, que é no dia da nossa morte. Que nós fiquemos sempre perseverantes, ouvindo, colocando em prática a palavra de Deus e vivendo essa palavra na nossa vida. Se você puder, nesse momento, feche seus olhos. Vamos fazer uma pequena oração. Feche seus olhos e vá pedindo a Deus. Não uma resposta. Talvez você nem precisa pedir a Deus, talvez você vai apenas agradecer a Deus. Mas entra em sintonia com o Senhor nesse momento. Entra em sintonia, coloca o teu espírito à disposição do Senhor. E peça ao Senhor que venha realizar na sua vida aquilo que Ele quer. Se nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus fará o que é melhor para cada um de nós. Talvez Deus não fará aquilo que você quer, mas Deus fará aquilo que for melhor para você. E sim, Senhor, neste momento, eu venho clamar a sua misericórdia sobre a vida de cada uma das pessoas que estão nos ouvindo. De cada uma das pessoas que aqui está, Senhor, participando deste momento de oração. Peço também por cada uma das pessoas, Senhor, que não participam aqui, mas está no coração e na mente de cada um de nós que está ouvindo. Que o Senhor venha sobre a vida dela realizar, Senhor, a sua palavra. Assim como o Senhor fez na pessoa de Maria Santíssima, e ela disse: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Que nós tenhamos esta coragem, Senhor, de entregar a nossa vida, de entregar o nosso caminho, de entregar a nossa saúde, de entregar as nossas finanças, de entregar o nosso trabalho, que às vezes, Senhor, pode ser um trabalho muito frutuoso financeiramente, mas para a minha salvação, ele me levará à perdição, Senhor, à condenação. Sim, Senhor, eu te entrego tudo na minha vida e renuncio, Senhor, às minhas vontades, para que seja feito na minha vida, Senhor, a sua vontade. Que a sua vontade reine, Senhor.
que a sua vontade seja a palavra que o Senhor quer me dar a cada dia e que eu tenha a coragem, Senhor, de vivê-la plenamente, de colocá-la em prática plenamente. E que essa palavra, Senhor, mesmo sendo dura, mesmo sendo uma palavra difícil de colocar em prática, Senhor, que eu tenha força. Que o Senhor envie os teus anjos celestiais e terrenos para que me dê força, que me dê ânimo, que me dê coragem para viver a sua palavra. Sim, Senhor, eu te peço e te entrego todas essas pessoas, cada uma delas, Senhor, para que o Senhor realize na vida delas segundo a sua palavra. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, amém. Tá vendo? Como que eu falo, Pierre? Mas muito feliz, sempre com suas palavras, com a sua presença, com essa luz que você traz para todos nós, viu? Te agradeço muito. Amém. E não vou me estender, porque eu tenho certeza que o Dé tem palavras a falar também. Dé, benção, boa noite, e aí? Boa noite, Deus te abençoe. Deus abençoe cada um que está aqui presente. O som tá bom, Felipe? Muito bem. Eu não tenho nada para dizer, a não ser agradecer ao Pierre pela a sua unção. Posso chamá-lo assim, humildemente, sabe, Pierre? Porque falar das coisas de Deus é muito difícil, não é fácil, não. Mas você tem o dom, eu já vi outras pregações suas aqui na live, e é de muita paixão que você vem falar, e muita emoção que você vem falar. E isso é importante, porque isso acrescenta na nossa vida, muito, muito. Eu, depois de tanta palavra, eu estou tentando buscar alguma palavra para me colocar, mas não querendo cortar o que o Pierre colocou. Eu já vou cortar o senhor. Só imagina o que eu vou falar, então, se o senhor já não está tendo palavra. Tá vendo, tia Bioca? O que eu faço? Presta bem atenção. O que as coisas de Deus faz com a gente, né? Ela nos coloca para procurar a entender o que vem a ser a vontade de Deus na nossa vida. Será que se eu chegar a bater na porta do céu e falar assim, Senhor, Senhor, e ele falar assim, não, você não vai entrar. Não pode entrar. Não tem espaço para você aqui. Mas diante do que você falou, Pierre, eu vou acrescentar alguma coisa, com muita humildade e respeito. Deus, Cristo e o seu Santo Espírito, ele não bota em xeque a salvação. A salvação é de todos nós. Nós temos a liberdade de optar pela salvação. Muitas vezes nós não optamos. A gente simplesmente leva as coisas para um lado de uma falsa ideia de que
Deus não vai colocar alguma pena em cima de alguém. E Deus tem sim. Ele nos leva a checar se nós somos filhos ou não. Ele nos questiona se eu faço bem ou eu faço mal. As opções que eu tenho na minha vida durante do meu dia é bom ou ruim? Será que se eu ganhar um dinheiro eu estou pecando ou se eu tiver com excesso de dinheiro eu estou pecando? Deus nos coloca na condição onde é que o livre-arbítrio ela é uma ferramenta do homem, do ser humano. E Deus, através de seu Filho Jesus, ele tornou-se divino e humano ao mesmo tempo, para nos levar à humildade celestial. Na certeza de que o que nós estamos fazendo é o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Mas também na certeza de que se fizermos algo que vai nos distanciar de Deus, Ele vai fazer a gente humildemente procurar e pedir perdão. A salvação de Deus não está em ficar pedindo perdão, não. A salvação de Deus está em não errar. Não adianta eu pedir a morte, não adianta eu pedir a vida, não adianta nada, porque se tudo é de Deus. Tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. É muito difícil a gente chegar e entrar num denominador comum. Mas eu vou colocar uma coisa para você. Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a possibilidade de nos oferecer para Ele. Aí que entra a nossa pregação. Você fala para mim a história de Santa Rita. Você acha que ela foi e pediu para Deus, tire a vida do meu filho, porque se ele viver no pecado, eu não quero. Sei. Esse contato direto com Deus, eu falo que nem Jesus teve, mesmo na cruz. Porque ele falava assim: Pai, perdoai, eles não sabem o que faz. E ninguém teve uma conversão naquele momento da cruz. E mesmo agora, na época do advento, foi dada a proposta de que acreditemos, Ele está chegando. A sua segunda vinda, ela é incontestável. Ela é única. A primeira vinda, que é essa que nós vamos viver no dia 25, vai
de contra com a vinda da salvação. Aí vem entrar uma proposta de pensamento para todos que estão aqui. Todos. Que nós saibamos que no momento que ele chegar, só vai salvar aqueles que estiverem atentos, em oração, com o coração livre, com as penas pagas. A salvação é essa. É essa. Nessa primeira semana do Advento, olha o recado que foi dado para nós. Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Vigiai, portanto, não sabeis quando o dono da casa chegará. Esta é a proposta para nós, que as pessoas não entendem. O católico está abrindo mão disso, de abrir mão dessa oportunidade divina. Eu poderia falar muitas outras coisas aqui, por causa do tempo também, sabe, Pierre? E levado pela sua, como se diz, motivação. Porque o que acontece? Você me motivou demais. A oração, a reflexão, a ser uma pessoa melhor. Eu te agradeço, Pierre, porque as suas palavras foram precisas para todos que estão aqui no nosso grupo. Todos. Alguma coisa vai absorver na nossa vida. A minha apareceu muito. Eu daqui, eu ficava balançando a cabeça. Meu Deus do céu, quanto eu peco, quanto eu sou falso na humildade, quanto eu sou desordenadamente cristão. Mas, Pierre, pode ter certeza, na primeira missa de amanhã, que eu participar, eu vou estar comungando espiritualmente na sua intenção de vida, para que você tenha verdadeiramente a motivação de nunca abrir mão das suas palavras. Seja preciso nelas, seja profundos nelas, mas acima de tudo, tenha certeza de que Deus age e ele age de forma assim avassaladora. E pode ter certeza, o que você está passando, seja na tristeza ou seja na alegria, tem dedo de Deus na sua vida. Deus te abençoe e te faça muito feliz hoje, ontem e amanhã. Sempre. Felipe, eu não tenho muito o que dizer. Eu tinha preparado uma coisa, mas diante das palavras do Pierre, me deu uma vontade de falar isso para ele. Você sabe como é que eu sou, né?
Então, o que acontece? Eu vou pedir a vocês que toda semana, na quinta-feira, pode observar, eu tenho aqui uma vela roxa, tem 3 velas roxas e uma rosa, para que nós vivamos o nosso advento verdadeiramente na certeza de que ele está vindo na segunda vinda e na semana que antecede o Natal, ou seja, na quarta semana do Advento, vai ser a primeira vinda que vamos celebrar. Que Deus nos dê as ferramentas necessárias para que vivamos intensamente esse advento. Tem uma oração que eu pedi que colocasse, mas vou te falar uma coisa, Felipinho, com todo respeito, te chamando de Felipinho, não reza hoje. Vamos acabar com essas palavras do Pierre para nós. Onde é que ele nos propôs que a humildade seja aquele caminho que vai abrir as portas de Deus para nós. Eu estou emocionado, sim. Estou emocionado e cheio do Espírito Santo. Neste momento, eu consigo sentir o calor dentro de mim. Mas eu vou agradecer a Deus por este momento, Felipe, que você, através do Brenner, que gerencia tudo isso por nós, através o meu irmão, Dr. Abel, e a minha queridinha Marlene, e os meninos, que eu amo loucamente. Eu peço muito que vocês tenham a certeza de que as pessoas que estão aqui são extremamente por amor a vocês, por amor a Deus e, acima de tudo, por amor ao trabalho, ao serviço de Maria, que vai ser sempre aquela que nos impulsiona. Por isso e por tudo isso, pela presença viva de Jesus e a ação do Espírito Santo, eu encerro as minhas palavras e convido todos a vocês a aplaudir o Pierre, todos eles. A honra é dele, não minha. A glória é toda de Jesus e não minha. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelas suas palavras. Foi muito gratificante, não no sentido de me enobrecer, mas no sentido de me fortalecer. Deus sabe tudo aquilo que eu tenho passado, para pregar a palavra dele. Mas muito obrigado. Tá? Mas reforço com você, gente. A honra e a glória toda de Jesus. Jesus. Amém. Parabéns, viu, Pierre? E obrigado, Dé, pelas palavras. Pierre, é a primeira vez que eu vejo o Dé desse jeito assim, falou, mas entre aspas, sem palavras, né, Dé? Deixou o senhor, todos nós, né? Então, eu fico muito feliz. E você expressou uma sensação que eu tenho também, Pierre, quando às vezes o pessoal vem nos elogiar, Felipe, você falou muito bonito e tudo, às vezes pode vir
querer vir uma sensação de vaidade, nossa, eu estou sendo elogiado, mas eu mesmo rezo por isso, que não sou eu, não faço por mim, não quero aparecer, a gente faz para Deus. Né? Então, se a gente vê que as pessoas estão gostando, a gente vê que a gente atinge o nosso objetivo, que é chegar a Deus, que é levar as pessoas a Deus, e parabéns, você fez isso de forma brilhante, como muito bem apontou o Dé. Nós ficamos muito felizes, interessante, Dé, o senhor disse aí que às vezes a gente pensa que a salvação está na mão do Senhor, né? Que a hora que chegar lá, na hora da nossa morte, Deus vai decidir se a gente vai para um lado ou se a gente vai para o outro. Mas, engraçado essa outra visão e certeira, né? A salvação está na nossa mão. Nós já estamos com a faca e o queijo na nossa mão. A gente decide para onde que a gente vai. Só um minutinho aqui, peraí. Só um minutinho. Pronto. A gente que decide para onde que a gente vai, né? E a gente fica sempre colocando a nossa vida na mão do outro, a gente fica sempre colocando a culpa na mão do outro. Ah, se não der certo é porque fulano não quis, porque Deus não quis, enquanto as coisas estão na nossa mão, né? A gente decide se a gente quer fazer o certo ou errado, se a gente quer pecar ou não. A gente tem a graça já de ouvir e a graça já do acesso à palavra de Deus. Né? A gente já tem a receita de Deus na nossa vida, que é a Bíblia. A gente já sabe o que deve ou não fazer, a gente já tem os mandamentos. Não adianta, como diz o Evangelho de hoje, só falar Senhor, Senhor, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Aí Deus vem e fala, mas e aquela receitinha que você teve durante toda a vida e fez logo tudo ao contrário? Né? Então, a gente não adianta só pedir, não adianta a gente só rezar. Como diz também o Evangelho de hoje, fazei a vontade do Pai. E o que é a vontade do Pai? É amar o próximo, é estender a mão ao próximo, é não pecar, né? E não adianta só, eu tentei ficar só tentando e continuando no erro. É fazer, a gente já sabe o que deve ser feito e pedir perdão a Deus, não só pedir perdão, mas também converter, né? Como diz o Evangelho, a gente tem que ser um homem prudente e não um homem sem juízo. E a nossa casa, com isso, deve ser alicerçada, construída sobre a rocha e não sobre a areia. Essa passagem me faz lembrar muito bem tudo que nós vivemos com meu pai e com o Dé neste ano, com o Covid, porque graças a nossa casa... E com você. Só um minutinho, isso. Graças à nossa casa, aqui em casa, ser construída sobre a rocha, ter sido construída com orações, e a gente se manter nas orações, e juntamente com a família do Dé, que também está aí voltando de um Covid, que foi muito grave, o Dé e meu pai. Então, se a nossa casa tivesse sido construída sobre a areia, tudo tinha sido desmoronado. E aí vem a reflexão e o meu humilde conselho para você que está aí do outro lado da tela. Às vezes são vários os problemas que você encontra, seja uma doença, seja um problema no trabalho, um problema na família, alguma depressão, seja qual for o seu problema. Construa a sua casa sobre a rocha de Deus, e tudo dará certo, se Deus quiser. Amém. Faço questão de, então, pedir para que Deus nos abençoe e nos guarde. Agora eu vou falar. Então fala, tia Biota, pensa. Você falou que hoje não ia falar nada, porque o Pierre tinha falado tudo, mas o Dé começou devagarinho e falou muito. Você começou e falou muito. O Pierre, muito. Vocês nos encheram. Todo mundo hoje deve estar cheio. A palavra humildade é o que você tem nos mostrado. Pode ficar tranquilo. Não vejo vaidade em você. E filho de peixe é peixinho. Então você está puxando muito do pai Dé. Viu? Deus continue te abençoando. Você, o Dé, e hoje em especial... Amo você, tia Binoca. Tia Bioca. Mas é, Dé. Amo a senhora. Não é filhinho? É muito filho, nossa senhora. Então. Eu falo que o doutor Abel e a Marlene, eles são meus irmãos.
Então, o que acontece? Eu fico bravo, porque é o seguinte, eu queria que ele fosse só meu. Eu sou ciumento. Mas eu sou muito feliz. Mas eu sou muito feliz em tê-los como irmão. E isso, para mim, é importante. Nós estamos juntos até debaixo d'água. E quando eu escuto as palavras do Dr. Abel, era um dia, ele tinha então, a oportunidade de falar aqui no... Eu queria que ele falasse um pouco para nós, hein? Queria muito, hein, escutar, viu? Amo a senhora. Obrigada, Dé. Mas a gente torceu muito por você, ainda torce, porque você nos enche muito de Deus, viu? Deus te abençoa. Ô, Sibeli. Amém. A gente não pode esquecer também que não é só o pai dele, não. O Felipe também herdou muito do pai e da mãe, doutor Abel e da Marlene, que foi o berço, né? Isso a gente também não pode esquecer, não, o mérito deles, não. Além do Dé também, né, Dé? Com certeza, tia Lilian, aqui é uma mistura de muita gente, graças a Deus, né? Aos meus pais, Marlene, Abel, a Denise, ao Dé, e as tantas orações a todos vocês que nos enchem aqui do Espírito Santo, a cada convidado que vem aqui conosco, Pierre, Arlete, vários e vários, são muitos, nós somos muito gratos. Nossa noite é rica, né? Eu fico vendo aqui assim, a nossa alegria de estarmos todos unidos para Deus, a nossa conversa é a alegria de um canto da orelha até o outro, né? Mas eu fico muito feliz e grato a todos vocês pelo carinho, pelas orações especialmente. Então, vamos pedir para que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um presente aqui nessa live, a toda a nossa família, aos nossos amigos, colegas de trabalho, abençoe a água que a gente beber, aos alimentos que a gente ingerir, que venha só coisa boa para dentro do nosso organismo, aos medicamentos dos pacientes, estejam eles em suas casas, nas clínicas, nos hospitais, nos CTIs, ou mesmo desamparados nas ruas, a todos os nossos objetos de proteção, os nossos escapulários, os nossos terços, a nossa casa, o nosso veículo de transporte, e a todos nós, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e conceda-nos a tua graça, amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a sua paz, amém. Que o Senhor esteja à nossa frente, nos guiando, atrás de nós nos guardando, ao nosso lado nos acompanhando, abaixo de nós nos sustentando e acima de nós nos abençoando. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, o Deus da misericórdia, o Deus do perdão, Deus que é vida, o Deus que é a nossa rocha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Faço questão de agradecer a cada um de vocês que ficou conosco até agora. Ayanda, minha anjinha, muito obrigado mais uma vez por ter nos indicado, nos trazido mais um anjinho de Deus, que foi o Pierre, muito obrigado. Alexandra Florencio, muito obrigado. Ana Maria Silva, muito obrigado pela presença. Angélica, meu filho de Deus, número 2, Maguinho, um beijo para vocês. Brenner, Suelen, Rafael, amo vocês, um beijo. Camila Poleta, Xavier, muito obrigado pela presença. Tia Carolina, benção, boa noite, fique com Deus. Tia Bioca, benção, um beijo para a senhora, muito obrigado. Clarinha Oliveira, muito obrigado, boa noite. Conceição Cabral, minha mãezinha, um beijo para a senhora, benção. Conceição Lopes, muito obrigado. Cristiane Lopes, Ivan, Yaya, Ivan Filho, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Daniele Almeida, que Deus e Nossa Senhora estejam fortalecendo toda a sua família. Papai e mãezinha, um beijo para vocês, amo vocês. Dé, Denise, um beijo, benção, fiquem com Deus, amo vocês. Edna Aparecida, Branco, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, te dê a recuperação, que seja a sua fortaleza, tudo de bom para você aí, viu? Tava faltando, a gente estava sentindo falta de vocês aí. Fábio Lopes, sempre conosco, muito obrigado, boa noite. Felipe e Gabriel, um beijinho para vocês. Na terça-feira, se Deus quiser, a gente reza o terço juntos aí, viu? Tio Helder, tia Lilian, um beijo para vocês, benção, muito obrigado pela participação de sempre. Jussara Moreira, muito obrigado. Terça-feira, se Deus quiser, vai rezar o texto conosco, se der tudo certo. Kátia Rodrigues, dona Kátia, muito obrigado. Boa noite. Luciane Gomes, que Deus também abençoe a sua recuperação. Tio Luiz, tia Luzia, Elisandra Maria, um beijo para vocês. Benção, fiquem com Deus. Luísa Guadalupe, sempre muito feliz em ter você conosco. Madrinha, tio Ronaldo, beijo para vocês, amo vocês.
Marlúcia Rabelo, muito obrigado, muito feliz com a sua participação. Tio Mozart, a Sônia, benção, beijo para vocês. Neuza de Luíde, benção, beijo para a senhora. Pierre, muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde, a você, a toda a sua família, com o maior amor, carinho e cuidado do mundo. Muito obrigado. Volte sempre, viu? Só falar, Yanda, marca lá de novo que a agenda está aberta sempre para você e para todos que quiserem também. Muito obrigado. Rosilene Silva Costa, muito obrigado. E Valderice Figueiras, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Na terça-feira estaremos todos juntos, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.